Moçada, um Clube dos 45 muito especial. Happy birthday to you. Heaven and Hell. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso na sua vida. E hoje, chegando com um aniversário de 45 anos muito especial. Mas antes de falar nele, como faço sempre, peço para você que ainda não se inscreveu que o faça. Dê lá o seu like para o canal ir crescendo devagarinho conforme está indo aí, tá? Moçada, hoje é um dia muito especial, outro daqueles dias que eu acho que devia ser um feriado metálico, porque é um aniversário também de dois discos muito importantes, cada um a sua época, cada um a seu estilo. Um deles é o Bonded by Blood, do Exodus, que já está lá também no canal, né? A resenha de 40 anos desse lançamento muito importante para o thrash metal. E aqui, né, no dia 25 de abril de 1980, portanto, fazendo hoje 45 anos, esta coisa poderosa aqui, ó. O grande Heaven and Hell do grande, gigantesco, fantástico e enorme Black Sabbath. Um disco muito importante também, mais um daqueles a abrir a década de 80, né? Lembra aí que nós já falamos lá do Judas Priest, do Iron Maiden, discos interessantes, importantíssimos, que abriram essa tão importante década que foi a década de 80. E aqui a abertura do Black Sabbath, com esse grande disco aqui que marcava já a primeira mudança na formação da banda. Então esse disco veio aí cercado de expectativas, né? Cercado até... tudo é uma aura mística em volta do Black Sabbath, né? Cercado de mistério, por que não cercado também de desconfiança, porque a banda, pela primeira vez, depois de mais de 10 anos, né? 12 anos, na verdade, até o lançamento desse disco aqui, depois de 12 anos a banda apresentava uma formação nova, uma formação diferente. Então é aquela história, né, moçada? Bandas que trocam muito de formação é um negócio meio complicado, mas não trocar nunca também acaba sendo, né, assim, também lá meio estranho, porque quando faz a troca, né, os caras que estavam lá, eles acabam ficando por muito tempo, né, a banda acaba pegando muito aquele estilo dos músicos, e quando sai um, aí depois de tanto tempo assim, não se sabe ao certo como que a banda vai se comportar, o que vai acontecer. E foi o que aconteceu aqui com o Black Sabbath, com a saída do Ozzy Osbourne, né? Depois do disco Never Say Die, de 78, a turnê do Play e a saída dele em 79. Quem entrou aqui foi Ronnie James Dio, um grande vocalista que estava no Rainbow e já havia saído de lá e entrou aqui para o Black Sabbath. Por falar em Rainbow até, se você olhar a contracapa aqui, ó, esse desenho do quarteto que tem na contracapa aqui chega a lembrar um pouco o desenho que tem na contracapa do álbum Long Live Rock and Roll, do Rainbow, do qual o Dio fez parte. Então o Dio, um grande vocalista, um vocalista fantástico, um dos maiores de todos os tempos, mas diferente, bastante diferente do Ozzy Osbourne, né? Um timbre de voz diferente, um jeito de interpretar diferente, tornava a música do Black Sabbath até um pouco mais agressiva, mais temperamental, por causa do seu estilo de voz aí, e ficava aquela história, como que vai ser? Bom, foi muito bom, deu muito certo, e eu ouso dizer, moçada, isso aqui, ó, eu sei que muita gente vai discordar e tal, mas é algo pessoal, é uma opinião minha, tá? Eu considero o Dio o membro, embora ele não seja o membro original, você vê, ele entrou aí depois de 12 anos, né, que a banda já existia, mas eu considero o Dio o cara que mais encarnou aquela aura do Black Sabbath, aquela imagem, aquele misticismo, aquele negócio que o Black Sabbath sempre passou. Ele sempre teve aquele jeitão funesto, aquele jeitão meio mórbido, meio tenebroso, e o jeito dele cantar, a sua voz, as letras e tudo mais, eu acho que encaixaram muito bem demais aqui com o Black Sabbath. Por falar em letras, teve mais essa mudança também, né? Até na composição, porque até então, quem compunha as letras do Black Sabbath era o baixista Geezer Butler. Muita gente acha que o Ozzy compunha as letras, mas não. Quem compunha as letras do Black Sabbath nos anos 70 era o Geezer Butler. E aqui, quando o Dio entrou, o Dio sempre foi de compor letras, então ele começou a compor letras também no Black Sabbath, aí já deu uma certa mudança ali,
E além disso, o Dio também toca um pouco de baixo. E o Tony Iommi até já falou que ele colaborava com riffs, com assim, sugestões de notas, né? Para modificar as músicas na hora da composição, aquela coisa lá. Então mudou um pouco a composição, mas deu tudo muito certo. Ficou tudo muito bom aqui no Black Sabbath. Então aí, a gente pode até ver que o Black Sabbath dos anos 70 com Ozzy era um. E esse que começou os anos 80 com o Dio, completamente diferente. Só que tem um problema, né? Não durou muito. Teve esse disco, teve o outro Moby Rules, maravilhoso também. Teve o grande duplo ao vivo, Live Evil, mas foi o disco da Discord, que depois desse aí, né, houve o desentendimento e a ruptura, o Dio acabou indo embora e formou a sua banda solo. Mas enquanto ele esteve no Black Sabbath, ele fez trabalhos maravilhosos. Esse Heaven and Hell é incrível, tá? A despeito dos problemas lá, da crise, né, com a saída do Ozzy, o Geezer Butler também estava para sair, chegou a sair, depois chegou a voltar, aí gravou o disco e tal, e acabou ficando. Depois do disco, depois da turnê, o Bill Ward saiu, né, mas apesar de todas essas coisas aí, o disco é sensacional. Uma entrada para os anos 80 de arrasar, com a maior expressão do heavy metal aqui, né, o Black Sabbath, botando tudo para arrebentar. E eu falei, então, dos nomes, né? Mas vamos, então, falar da formação certa aqui, como é que ela funcionava. Então, o Ronnie Dio, como eu já falei para vocês, entrou no lugar do Ozzy nos vocais. Tony Iommi nas guitarras, Geezer Butler no baixo, Bill Ward na bateria. E aqui tinha um músico convidado, que a despeito de ser um músico convidado, ficou muito tempo no Black Sabbath, Geoff Nichols. Um cara que era guitarrista no Quartz e foi chamado para o Black Sabbath para fazer algumas bases ao vivo de guitarra, mas acabou se efetivando não, né? Ele acabou ficando aí como convidado e aparecendo nos discos e nos shows do Black Sabbath como tecladista. Tem alguns teclados nesse disco aqui, nós vamos falar sobre eles ao analisarmos as músicas. Vamos dar uma analisada nas faixas, então, para a gente falar desse grande petardo aqui, sensacional, que pôs para arrebentar tudo no início da década de 80. Ó, o disco já abre com Neon Knights. Neon Knights, um heavy tradicional explícito, sabe? Extremo até. Não extremo no sentido de thrash, essas coisas, mas extremo como heavy tradicional. Riffs sensacionais. O grande riff maker, Tony Iommi, estava inspirado aqui. Essa música é maravilhosa, é uma paulada. Todo mundo já entrou arrebentando. Aqui aquele casamento que eu falei para vocês, do som pesadíssimo do Black Sabbath com a voz agressiva, com o vocal agressivo com o Dio, mostrou já que daí tudo ia dar muito certo. Seguindo Children of the Sea. Children of the Sea, uma semi-balada, né? Com uma parte lenta, uma introdução fantástica, uma pegada do baixo do Geezer Butler aqui de arrepiar. As suas partes mais lentas são maravilhosas, as suas partes mais rápidas também. Uma música maravilhosa, uma das maiores composições do Black Sabbath. Seguindo, Lady Evil. Lady Evil, uma música rápida, embalada, que põe um pé no hard rock. E com muito peso, tá? Um baixo maravilhoso, aquele baixo gorduroso, pesadão, colesterol, sabe? Uma coisa arrebatadora e arrasadora. Um solo maravilhoso do Tony Iommi e tudo mais. E para fechar o lado 1, a faixa título, Heaven and Hell. Uma das maiores obras do heavy metal de todos os tempos. Isso ninguém se discute, tá? Não tem muito o que falar dessa faixa. Aquela abertura, aquele andamento de baixo e bateria, com o vocal em cima, depois as entradas de guitarra. Uma faixa incrível, impressionante, que você acaba de ouvir, você fala, pô, o que foi isso? Tá? É como eu disse, uma das maiores composições de toda a história do heavy metal, sem dúvida alguma. Seguindo, Wishing Well, no lado 2, também uma música rápida, direta, que mostrava assim uma coisa que o Dio depois ia fazer na sua carreira solo. Die Young, teclados atmosféricos, uma guitarra maravilhosa e um desempenho, umas viradas de bateria incríveis e um desempenho do Dio aqui de matar, sabe? Que desempenho vocal, que coisa, que faixa incrível. Walk Away depois um pouco mais cadenciada e fechando o disco com Lonely is the World. Também uma música que é meio uma balada, meio um som mais agressivo, riffs de guitarra fantásticos, um peso avassalador, a seção rítmica, baixo e bateria aqui não deixando
na pedra sobre pedra, um solo longuíssimo, uma entrada de vocal depois fantástica, um disco maravilhoso, um disco incrível. É difícil até falar alguma coisa desse disco. Então, um grande documento musical, um dos maiores discos gravados na história do heavy metal, também um dos maiores de todos os tempos, um dos maiores da carreira do Black Sabbath, marcando uma nova fase na banda, marcando a entrada da década de 80, que foi tão importante, né, para o heavy metal. Não podia, então, o Black Sabbath deixar de comparecer aqui com este petardo, com esse disco maravilhoso, para muitos, o melhor de todos os tempos. Eu não sei se é, tá? Eu acho que tem tantos outros aí, eu acho que é difícil eleger um assim, mas quem quiser eleger esse aqui, eu concordo, porque é um documento musical, um petardo maravilhoso, uma formação incrível. O Black Sabbath sempre foi fantástico, sensacional. Então dá mais uma olhadinha na capa aqui, tá? As freiras aqui fumando. Aqui, a contracapa, que lembra um pouco, como eu já falei, aquele desenho lá do Long Live Rock and Roll do Rainbow. Moçada, um disco maravilhoso para nós comemorarmos o seu aniversário nesta data. Então, como eu falo sempre, para quem conhece, sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, vai lá, não perca tempo, porque isso aqui é impressionante. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!